Olá, você está em Casos Psicanalíticos e a história de hoje conta sobre o homem ordeiro. Freud traz esse nome, esse apelido para essa pessoa justamente porque ele era uma pessoa muito organizada. Inclusive, é um dos personagens que o Freud traz onde ele não cria um nome específico, como por exemplo Ana O, que na verdade o nome era Berta Perperheim e assim por diante. A história começa mais ou menos assim: esse homem sai de casa, ele vai para o trabalho, ele teria um encontro no final do dia e no meio do caminho ele sente a necessidade de olhar as horas e ele percebe que o relógio dele não está ali. Então ele vai até a casa de uma amiga, empresta o relógio dela, se comprometendo a devolver esse relógio no outro dia. Ele vai para o encontro dele, dá tudo certo. No outro dia, ele vai se trocar, está tudo pronto a roupa, ele separa os relógios e quando chega na casa da moça, ele percebe que esquece o relógio dela. Ele busca o relógio dele para saber se dava tempo para voltar para a casa dele, quando ele percebe que esquece o próprio relógio. Bom, acontece que isso começa a ser rotineiro. Ele começa a emprestar relógios dos amigos e esquecer em casa, inclusive o dele. Ele chega até a Freud e o Freud começa a analisar algo que poderia ter relação a tempo-relógio. Então esse rapaz traz uma história em que ele lembra que na casa dele a mãe conta para os tios, os parentes dele também, que um agiota teria vindo cobrar ela e como ela não tinha os recursos para pagar aquela pessoa, ela teve que entregar um relógio da qual ela tinha um sentimento afetivo muito grande. Bom, a história acaba aqui da mãe, começa dele. Então o Freud percebe que ele poderia, hipoteticamente, ter uma relação de dívida com alguém. E vem a revelação, ele diz que realmente ele estava ali, devendo um valor para uma pessoa e que provavelmente esquecer, ou seja, esse ato falho, o comportamento do ato falho, esquecer esses relógios em casa, poderia assegurar ele que ele não perderia esses relógios para o credor. Ou seja, ele não tinha o dinheiro, mas também não entregaria o relógio. O que trouxe a ele uma fobia, nós chamamos hoje de fobia financeira, que é ali dentro da família das neuroses, a neurose fóbica, ou seja, a distorção da realidade. Lembrando que a fobia é um medo exagero por algo específico. Então isso mostra o quanto o nosso inconsciente guarda informações que podem se relacionar com o nosso agora.